Vete hopane opeiteve. Ho vipi rapu hego vete tere hey tele heve tere hey tele tere hey tele heve tere tele heve tere tele heve tele heve. Hota watarago wate moa wate televe. Hota watarago wate moa wate televe. Ho mira mote wate opa neo pei teve. Ho mira mote wate opa neo pei teve. Eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma. Eu quero pedir desculpa a vocês pela emoção, porque quem passa o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o habito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Prerrogativas aqui. Estamos ao vivo, só a gente mesmo para trabalhar em plena véspera de Natal, né? Boaventura de Souza Santos, saudações. Cláudia Rose aqui conosco. Um evento muito especial para a gente falar de cultura, para a gente falar de futuro. Estamos aqui neste sábado, dia 24 de dezembro de 2022. Saúdo a todos que estão nos assistindo aqui. Venham para cá, vão participar desse debate enquanto a gente prepara a ceia de Natal, enquanto a gente prepara a expectativa aí para a família, para a gente rever amigos. Estamos ao vivo pelo canal do Prerrogativas, pelo canal dos Jornalistas Livres, pela TV GGN, pelo canal do Conde, pelo Opera Mundi, pela TV 247, pelo Poder 360, pela TVT de São Paulo, também TV aberta, também pelo DCM. São muitos canais e a gente vai aproveitar todos esses canais, toda essa audiência para falar de Brasil, para falar de futuro e para falar da cultura. Eu quero saudar imensamente Boaventura de Souza Santos e Cláudia Rose. Quero começar passando a palavra para Cláudia Rose, que talvez algumas pessoas não conheçam.
nasceu na Baixa do Sapateiro, uma das comunidades que faz parte da Favela da Maré, no Rio de Janeiro, graduado em História, mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais, pelo programa de pós-graduação em História. Enfim, tem um currículo maravilhoso. Cláudia Rose, satisfação imensa te receber aqui. Vou pedir para você ativar seu áudio e saudar o público que está aqui nos assistindo nesse momento. Ô, Conde, Boaventura e todas, eu já tô... O pessoal fica pegando no meu pé lá do museu, né? Que toda vez que tem uma live, eu fico de olho no celular para ver os comentários, né? E aí eu tô vendo aqui do lado, que aqui tem a condição da gente olhar os comentários, estou vendo um monte de gente querida, amiga, gente que eu já não vejo há muito tempo, aqui falando, né, que está assim, assistindo a gente, junto com a gente. Isso é muito, assim, para um sábado de Natal, e lembrando que Boaventura está em Portugal, então ele já está na noite de... Praticamente na noite de Natal. Noite de Natal, e a gente aqui na manhã de Natal, preparando a ceia e dividindo esse espaço, mas assim... maravilhoso estar aqui com vocês e emocionada estar aqui junto com Boaventura e Conde. Eu já participei em várias oportunidades durante a pandemia em lives no 247, mas é a primeira vez que eu me encontro com o Conde aqui nesse espaço virtual, que é um espaço de acolhimento, de afeto também, e também de muita militância, né, e da gente discutir questões importantes, principalmente nesse tema, né, a cultura periférica, que é periférica não por ser um acessório ou por não ter importância, mas porque não vem do centro, né? Ela está sendo construída nas bases pelo povo, né? E isso é importante. Cláudia Rose, brigadíssimo pela presença. Estou aqui muito honrado também de receber você. Boaventura, missão dada, missão cumprida. Vamos falar de cultura e eu passo a palavra para você saudar esse público brasileiro, esse país que você ama tanto, que a gente fica até... enfim, é uma lisonja tremenda receber esse carinho, essa atenção que você dá ao Brasil. E eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouco da emoção que é ver, né, o Lula voltar à presidência da República numa situação tão difícil. Boaventura de Souza Santos. Olá, Conde. Olá, Cláudia. É um prazer enorme estar aqui hoje, neste dia. Realmente, agora aqui são 14h30 em Portugal. Daqui a um pouco as pessoas começam a reunir-se efetivamente para começar com os doces de Natal e a ceia. Mas é uma alegria muito especial, porque é uma excelente causa, esta causa em que temos hoje a nossa missão. Estou muito feliz, e quando você abriu este programa da melhor maneira, não só porque foi buscar num ato de cultura, porque não é um ato de celebração folclórica, foi um ato de cultura trazendo os povos que foram realmente os primeiros excluídos e os primeiros martirizados pelo colonialismo, que se prolongou, no fundo, sob diferentes formas, até hoje. E, portanto, é uma mensagem extraordinária desses passados profundos que nós precisamos de trazer aos dias de hoje também. E depois esse passo do discurso do presidente Lula, que se emocionou e que nos emocionou a todos. Eu devo dizer que me senti emocionado, porque eu realmente vivo intensamente esse processo e tenho vivido ao longo destes anos, e realmente devo dizer que eu próprio, quando o visitei na prisão, sabia e tinha a certeza que ele estava inocente, mas não previa de maneira nenhuma que ele pudesse voltar a ser presidente do Brasil. Quer dizer, nessa altura havia tanta incerteza no horizonte. Bem, ele aí está. Realmente eu acho que é a melhor homenagem que lhe podemos prestar. E a todos aqueles e aquelas que lutaram para que ele esteja exatamente hoje aí, em que nos incluímos todos nós, o facto de estarmos aqui hoje, num dia que é um dia da família, é um dia de descanso, mas as nossas causas não têm descanso, porque quando nós descansamos, as causas perdem-se e, portanto, não vamos perder nenhuma oportunidade de fazer avançar tudo aquilo pelo qual nós temos lutado juntamente com ele, e que agora dá-me a impressão que temos condições para lutar
com um bocadinho mais de folga e de esperança, digamos assim. Não? Boaventura de Souza Santos, sempre um prazer aqui. Eu queria começar, bom, primeiro agradecendo todos os comentários que estão chegando aqui, daqui a pouco eu vou ler alguns deles. Começar passando para a Cláudia falar para a gente da importância dos museus populares. Nós vamos falar muito nessa dimensão aqui, e da razão, né, da gente trazer esse tema à tona no momento que o Brasil se reorganiza e que precisa se reorganizar, sobretudo na área da cultura. Então, eu queria que você fizesse aí um panorama geral da situação e das demandas, né, dessa dimensão da cultura, dos meios populares, da periferia no Brasil. Você que é ligadíssima, fundadora do Museu da Maré, você conta para a gente um pouco essa história também. Então, é uma história longa que começou há muitas décadas, né? Então, que precede a própria existência do Museu da Maré e que está inserido em todo esse movimento de mudança, de transformação, que a gente não pode negar, que é movido, engendrado e pensado e, de fato, concretizado pelas esquerdas. Então, a gente tem o avanço de pensamentos progressistas diante do fascismo, do nazismo, e vários pensamentos e práticas que vêm à tona, e a gente que não havia espaço antes para esse campo da memória, uma memória que traz aqueles que, como Boaventura falou, tinham sido excluídos, né? Que no início, no princípio, muito pelo uma reação ao Holocausto, trazer essa memória do Holocausto, não deixar que isso se perdesse, mas, para além disso, no bojo de tudo isso, foram surgindo novos movimentos também contra as ditaduras na América Latina, movimentos decoloniais na África, na Ásia, e tudo isso foi trazendo, né, para esse campo da museologia desafios, porque os museus, até então pensados como um lugar da salvaguarda e da fruição também, né, de obras de artes, da memória, de patrimônios de determinados grupos sociais. E todo esse movimento que estava acontecendo na sociedade, né, desde o início do século XX, permeou, é claro, o campo da museologia. E aí também, por dentro da museologia, muitos profissionais em museus também começaram nessa militância de abrir os museus. Então, a gente tem vários momentos fortes, importantes nessa trajetória, mas eu queria citar um que é importante para a gente da América Latina, que foi justamente a Mesa de Santiago, no Chile, antes da ditadura militar no Chile, que foi em 1972, quando museólogos, e não só museólogos e museólogas, não só profissionais, educadores e tantos profissionais da área dos museus, né? Não só, mas profissionais também de outras áreas, participaram de um encontro e ali teceram algo que foi fundamental para a gente chegar onde a gente está hoje, que foi um museu comprometido com a comunidade, que na época foi chamado de museu integral, que era aquele museu dentro do território, um museu que privilegiava e que valorizava as práticas populares, as práticas das comunidades. E isso, para a América Latina, é claro, foi um avanço, não só porque a gente já vinha nesse processo, principalmente aqui no Brasil, a gente passava por uma ditadura, lembrando que Paulo Freire foi um dos convidados para a Mesa de Santiago, e ele foi proibido de participar, né? Então, assim, não houve autorização para ele participar representando o Brasil. Então, a gente já vivia nesse período de ditadura, e isso foi fundamental, reação, né, progressista contra a ditadura dentro do campo da museologia. Isso gerou, né, todo esse processo de comprometimento com uma memória dos movimentos sociais, com as memórias das comunidades, no que depois, né, já num passado muito próximo da gente, início dos anos 2000, principalmente com a eleição do primeiro governo Lula,
né, da instauração do primeiro governo Lula, a gente tem um avanço que já vinha sendo, é claro, costurado anteriormente a tudo isso, mas que com os governos do PT foi possível a gente materializar isso em políticas. E aí, em 2009, é a criação do Instituto Brasileiro de Museus. Mas nisso tudo a gente tem a criação, antes no governo, na gestão do Gil, do programa Pontos de Cultura. E justamente isso fez com que as iniciativas populares que já aconteciam fossem valorizadas e fomentadas com recursos públicos, sem interferência, o que é incrível, sem interferência do poder público. Na verdade, o poder público entrava como parceiro, como aquele que estava dando um suporte, né? Como aquele que estava ali dividindo recursos, repassando recursos, mas toda essa riqueza, né, de produção cultural já existia. E aí, dos pontos de cultura, a gente tem algo que não se tinha noção ainda, mas aí a grande quantidade no território brasileiro inteiro de iniciativas populares que trabalhavam com memória. E daí, com a criação do IBRAM, em 2009, se criou um programa chamado Pontos de Memória, dentro da política do Cultura Viva, né? E aí, a partir daí, se foi nucleando, mapeando, melhor dizendo, essas iniciativas que, de alguma forma, já estavam dentro do programa Cultura Viva, como pontos de cultura, e que passaram a receber a chancela de pontos de memória, porque trabalhavam com a memória popular. E aí o Museu da Maré, que já existia antes disso tudo, que já foi fundado em 2006, foi uma das inspirações para a criação do programa Pontos de Memória pelo IBRAM. E aí, isso foi incrível, porque a gente pôde criar uma rede que não dependia mais do IBRAM, não dependia só do poder público, mas uma rede autônoma da sociedade civil, dessas iniciativas que se auto-intitularam Pontos de Memória, mas que já há muito tempo trabalhavam com essa preservação da memória popular. E algumas, inclusive, tendo espaços físicos para exporem, né, essas memórias, como o caso do Museu da Maré, que tem um espaço físico de exposição. Uau! O Boaventura, você cercado de mulheres potentes, né? Sempre, toda vez que a gente faz um evento, o Boaventura faz indicações aqui para a gente, que estou imensamente feliz em ouvir a Cláudia e ver a dimensão e essa aula que ela acabou de dar para a gente aqui, das questões sobre museus do Brasil. Deixa eu trazer alguns comentários antes de passar para o Boaventura. Miriam Goldfeder, que honra receber Boaventura e Cláudia. Janice Salomão Rias. Vamos ver Mário Chagas no IBRAM com a força da museologia social. Stella Petrazzi, salve Boaventura. Carla Niland, que ótimo presente de Natal, obrigada. É tão bacana receber o carinho aqui de vocês. Vânia Breiner, maravilha essa live. Cláudia Rose representa a força da mulher negra na museologia social. Maria Sá Xavier, Conde, eu ganhei uma bolsa da Claxo chamada Marisa Letícia Lula da Silva e fiz o curso internacional Epistemologia do Sul com Boaventura e Cláudia Menezes. Tenho muito orgulho disso. Olha que bacana aqui, parabéns, Maria Sá Xavier. Maria das Mercês, Cláudia Rose representa muito bem os servidores públicos que atuam nos territórios negligenciados, fortalecendo as lutas por tudo que é de direito do povo, das marés desse tão sofrido Brasil. Graças, Renata Carneiro, Cláudia Gigante inspiradora, Regina Abreu, Cláudia Rose me representa. Boaventura, você tem uma ligação muito forte com a Maré e com toda essa movimentação da cultura da periferia brasileira. Ontem eu conversava com o Juca Ferreira, nós vamos trazer aqui alguns trechos dessa entrevista, e a pergunta que você tinha gravado para ele, num dado momento que chamou muito a atenção do público também, você disse: a diferença entre os museus europeus e os museus da periferia é que os museus da periferia não têm obras roubadas. Fantástico, Boaventura. Fala um pouco sobre toda essa amálgama, esse caldo de cultura aí e o teu envolvimento
inclusive na tua pesquisa, né, com essa dimensão no Brasil? Meu caro Conde, a minha missão, e agora começando por aquilo que começou por dizer, eu tenho visto que muitas vezes a minha missão é dar a conhecer o Brasil aos brasileiros, não é? E às brasileiras, porque o Brasil é tão grande, tem uma dimensão tão continental, que por vezes nem os próprios brasileiros e brasileiras dão conta de toda a criatividade, da maravilha de gente guerreira que nas comunidades faz uma luta extraordinária, por vezes nas piores condições, para manter a dignidade, a autoestima e contribuir para a cultura e para a democracia brasileira. Eu tenho esse privilégio de poder ter essas ligações nesta área como noutras, e aqui na Maré, obviamente, com uma particular ligação ao meu coração, não só por tudo aquilo pela qual a Maré ficou também tristemente notada internacionalmente a morte da Marielle Franco, mas obviamente porque antes nós vinhamos a trabalhar, e eu há muitos anos que eu colaboro com a Cláudia Rosa e com o Museu da Maré, exatamente porque, e aqui também é muito bom prestar a homenagem ao nosso querido amigo Juca Ferreira, porque realmente houve um certo momento ainda, não há muito tempo, era ele ainda, obviamente, o nosso governante na área da cultura, e o Museu da Maré estava em dificuldades e em vias de poder ser despejado. Estas coisas são as lutas concretas, muitas vezes. A luta do espaço físico é uma luta primordial, e eu já vou assinalar um pouco mais isso, porque tem muito a ver com território sempre. Nos museus tem a ver com território, bem? E aí, realmente, com a Cláudia Rosa, eu pude mover-me também junto do Juca Ferreira, em nome deles e com eles, e o Juca teve uma intervenção absolutamente decisiva para nós podermos realmente dar à Maré a titulação do espaço onde está e, portanto, assegurar a sua titularidade. Eu penso que isso foi extraordinário nas condições em que foi feito, exatamente porque se metíamos simplesmente uma ordem judicial e o sistema judicial conservador como é, provavelmente poderia haver despejo. E, portanto, eu acho que isto é bom de relevar, porque realmente o Brasil está cheio de iniciativas deste tipo, e elas, muitas, foram animadas por esse grande ativador da cultura e grande criador da cultura brasileira, ele próprio, mas também um grande protagonista de toda esta cultura, que foi e é Gilberto Gil, outro querido amigo. E eu tenho visto este espaço por todo o lado, e é sempre território. Antes da pandemia, eu estava exatamente a visitar o museu num quilombo, no Maranhão, fora de São Luís do Maranhão, exatamente um quilombo que está a ser ameaçado de expulsão pela expansão da base de Alcântara. E o museu era realmente uma afirmação de que este território tinha uma história. A história e a memória do território estava ali. Isto para olharmos para uma comunidade quilombola que tem essa ligação ao passado mais antigo. Depois, pouco tempo antes, tinha estado em Rio Grande do Sul, uma coisa totalmente diferente e totalmente igual, digamos assim. Um ponto de cultura do qual nós vamos ter talvez a mais interessante escola de hip-hop da América Latina neste momento, em Esteio, numa pequena cidade na periferia de Porto Alegre, onde jovens, através de um grupo, aliás, um grupo de rap, o Rafa, do grupo Rafuage, conseguem fazer uma obra cultural e social absolutamente extraordinária, inclusivamente tendo obtido, e é esta dinâmica da sociedade que estes pontos da cultura geraram, como a Cláudia agora mencionou, que é realmente a própria sociedade a mover-se, a solidarizar-se. Neste caso, por exemplo, a Esteio é uma senhora que tinha aquele prédio, tinha aquela casa que é excelente, onde eu já estive, e realmente doou para que estes jovens construíssem a sua casa do hip-hop. Portanto, e a partir daí não era hip-hop apenas, foi distribuição de cestas básicas durante a pandemia, são cursos de formação, é uma universidade popular dos movimentos sociais, ou seja, realmente são extremamente geradoras de cultura, e é nisso, Conde, que eu acho que nós devemos também fixar-nos. É que quando estas iniciativas surgem, e surgem exatamente para contestar um certo cânone do que é o museu, aliás, nós nem precisaríamos, em teoria, do adjetivo social. Mas porquê é que se chamou Museu Social? Bem, é porque os museus convencionais eram um pouco antissociais.
obviamente. Eram antissociais pela gênese dos produtos, realmente grande parte deles são produtos roubados, e esse é o grande tema hoje na Europa, é a devolução dos objetos, não é? Ainda agora, por exemplo, a Inglaterra devolveu à África, para o Benin, neste caso, parte dos bronzes que têm em seu poder. Emmanuel Macron também já devolveu, e há muito mais a devolver. Portugal está neste momento a fazer um inventário daquilo que tem que ser devolvido. Aliás, há coisas que estão no Brasil, mas que devido ao facto de a coroa ter ido para o Brasil, estão atualmente no Brasil, mas pertencem à Angola. E Angola, por exemplo, está a reivindicar esses objetos, que é uma coisa específica do colonialismo português, é que alguns dos objetos do colonialismo foram parar a outra colónia, digamos, naquela altura, que era o caso do Brasil. Portanto, tudo isto mostra que estes museus estavam com uma visão muito estreita do que era a cultura. E o que é a cultura? A cultura é basicamente um povo a fazer contas e a dar conta do seu passado e antecipar o seu futuro. A cultura é isto, não é outra coisa. Nós temos uma ideia do que é o passado, não para nos fixarmos num eterno passado que não tem vigência hoje, mas para podermos com mais força antecipar um futuro melhor. É sempre uma articulação entre uma memória e uma antecipação, entre uma dominação e uma resistência e uma luta. É isso, em meu entender, o que é cultura, basicamente. E este momento agora no Brasil é um momento, efetivamente, e é isso que emocionou o presidente Lula, foi um ato de cultura. É alguém que mostra, de uma maneira dramática, o que foi, o que ele passou recentemente, aquilo a que uma sociedade formalmente democrática o obrigou a passar, e como este homem conseguiu manter a dignidade, a integridade, criar e realmente saber-se que tem um apoio enorme à sua volta para criar um extraordinário movimento do Lula livre em todo o mundo, que o trouxe até onde está. Ou seja, é um ato de cultura o que o presidente Lula fez. É uma memória e uma antecipação. E aí está a emoção. Portanto, ele no fundo é isto. Os museus é museu vivo. As nossas vidas, nós somos museus vivos quando não nos ficamos no passado e queremos construir um futuro melhor. As comunidades fazem isso. Bom, Ventura Sousa Santos, eu vou fazer uma pergunta no conceito dessas questões aí que foram postas por vocês, mas antes eu quero colocar o vídeo da Regina Abreu. A gente vai colocar aqui 4 vídeos de pessoas que estão ligadas também à questão da museologia social no Brasil. Vamos ver a Regina Abreu, depois a gente volta aqui. Vamos lá. Meu nome é Regina Abreu, sou antropóloga, pesquisadora do campo da memória, dos patrimônios e dos museus no Brasil. Eu penso a memória como um projeto de futuro, como um projeto que pode ser inclusivo e construir uma nação independente, soberana e mais igualitária como a sociedade brasileira. Então, eu acredito na museologia social. A museologia social como um espaço de construção dessas memórias plurais. Eu tenho acompanhado museus como o Museu da Maré, como o Museu da Favela, museus que realmente se abrem para ter o protagonismo dessas pessoas que falam as suas memórias, que expressam suas memórias, que constroem seus projetos de futuro. E eu vejo o professor Mário Chagas como um artífice de toda essa construção, né? Então é nesse sentido que eu estou aí apoiando a museologia social e o Mário Chagas como um líder, um condutor desse processo. Aí, Regina Abreu falando, apoiando o Mário Chagas para o IBRAM, né? E eu queria que a Cláudia Rose explicasse um pouco isso para a gente, quer dizer, comentasse um pouco essa fala da Regina Rose. E a minha pergunta conceitual é o seguinte: se os museus sociais têm uma diferença tão grande dos museus tradicionais, qual a importância de manter o nome museu, né? E que tem essa... Eu percebo que há uma importância muito grande da sustentação desse nome. Primeiro, então, vamos ouvir Cláudia e, na sequência, Boaventura. Cláudia Rose, a palavra é sua, tem que ativar o microfone. Então, assim, talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas com o nome, né? IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que, na verdade, ele foi criado
relativamente há pouco tempo, que é 2009, e justamente nesse processo aí que eu falei lá na minha primeira fala, né, sobre o avanço dos museus, né, no avanço da importância dos museus, sempre tiveram importância, é claro, mas como também nesse cenário da museologia entram os museus sociais. E aí, dentro do IPHAN, que dentro do IPHAN existia um núcleo responsável, um departamento responsável pelos museus, e desse departamento, então, surge em 2009 o IBRAM. E aí a gente tem agora um instituto que, ao surgir, tinha uma potência enorme, que surge não por um acaso, mas surge exatamente de toda essa movimentação da sociedade civil, que que queria, naquele momento, um órgão, né, governamental ligado ao MINC, que fosse específico para pensar a museologia brasileira. E aí surge, é nesse contexto que surge o IBRAM. E para a gente é muito decepcionante ver, claro que não é só o IBRAM, porque se a gente for pensar, o Ministério da Cultura foi extinto, né? Então, como tudo no Brasil regrediu, o IBRAM ele existe até hoje, mas não com a potência que existia há alguns anos nos governos Lula, né? E Dilma, com toda a proposta de trabalhar a museologia social, só para a gente entender, dentro do IBRAM existia um núcleo de museologia social, que hoje eu não sei se ainda existe, e justamente esse núcleo de museologia social não era pensado apenas para os museus sociais. Qual era a proposta desse núcleo? Era pensar a museologia social como algo necessário a todos os museus, independentemente de quais museus fossem, de que tipologia fossem. É importante que todos os museus assumam a sua responsabilidade social, o seu papel com a sociedade, com a comunidade do entorno. Só para a gente ter uma ideia de como isso foi enfraquecido durante esse governo que, graças a Deus, está acabando, durante a pandemia, o Boaventura citou isso, os museus sociais se mantiveram abertos, se transformaram em espaços, como, por exemplo, o Museu da Maré, em espaço para acolher a comunidade, distribuição de cestas básicas, kits de limpeza e higiene, também uma função virtual, remota, muito forte de informar a comunidade o que era a pandemia, como poderia, dentro dos limites de se viver numa favela, como poderia se precaver e se resguardar desse vírus que não se conhecia lá em março de 2020. E os outros museus, os museus clássicos, eles fecharam. E pouca foi a atuação do IBRAM, pelo menos nessa área remota, virtual, né? Então, a gente viu como é necessário um instituto forte que tenha essa ligação com a comunidade, com a população, né, que não esteja pensando o museu apenas como um espaço de exposição, um espaço de pesquisa e um espaço de divulgação, mas um espaço de convivência. Então, dentro disso aí, a gente trabalha... a experiência do Museu da Maré não é única, né? Graças a Deus não é única, a gente tem muitos e diversos museus sociais e a gente criou redes com esses museus em vários lugares do Brasil. No Rio de Janeiro tem a REMUS, Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro do Estado, que tem várias iniciativas, vários, inclusive, pontos de memória que foram fomentados pelo IBRAM, inclusive, antes desse governo aí, né? E aí, essa rede se reuniu no Museu da Maré no dia 19 de novembro. Boaventura estava no Rio de Janeiro nessa data, mas, infelizmente, ele não pôde participar, porque ele também já tinha toda uma agenda comprometida. E, nessa data, lá no Museu da Maré, os mais de 40 representantes das instituições, das iniciativas museais, da museologia social, e aí envolvendo também gente do poder público, também envolvendo
envolvendo museus que a gente chama de museus clássicos, né, como o Museu da República, a gente definiu algumas propostas para a transição, o GT de Cultura da Transição. E a gente começou a tornar isso público, ainda como Museologia Social do Rio de Janeiro, mas à medida que isso se tornou público, e o Boaventura foi um dos grandes responsáveis de tornar isso público, porque quando ele soube que a gente estava nesse movimento, ele imediatamente pediu as propostas, começou a divulgar, passou para o Juca Ferreira as propostas, e aí isso se tornou público e outras redes, outros movimentos de outros lugares do Brasil começaram a aderir. Hoje a gente tem um documento que coloca, né, que indica um perfil para a presidência do IBRAM. É um perfil que tem que ser uma pessoa que tenha experiência de gestão, mas que também tem experiência na museologia e compromisso com a museologia social. E a gente vê que essa pessoa é o professor Mário Chagas, que hoje ele é servidor do IBRAM, e hoje ele é diretor do Museu da República, um dos maiores museus, né, nacionais, o Museu da República, e que abriu portas para inúmeras ações populares. Então, a gente se sente em casa, né, no Museu da República. Tanto é que semana dos dias 16 e 17, agora passados, a gente fez um festival da museologia social lá no Museu da República, e foi incrível, de uma potência incrível. O movimento do Liberte Nosso Sagrado, peças que foram sequestradas durante, né, vários anos do século XX pela polícia, e que todo o pessoal de matriz africana vinha numa luta incrível para libertar esses objetos sagrados de culto. Só eles conseguiram uma vitória durante a pandemia, que foi que a polícia libertou, então, e a partir de pressões, né, liberou esses objetos, só que eles entraram, todo esse movimento entrou em acordo com o Museu da República, com o diretor do Museu da República, fizeram um documento conjunto de guarda compartilhada desse acervo que hoje se encontra no Museu da República, com o maior respeito, Então, isso a gente não vê em todo lugar, né? Então, isso é a museologia social, não interessa que tipo de museu seja, pode ser o Louvre, mas ele tem que ter o compromisso. É claro que o Louvre, como disse o Boaventura, tem peças roubadas, né? E os museus sociais não. Mas precisa dessa visão de que sem a diversidade, sem a valorização dos diferentes patrimônios, das diferentes culturas, a gente vai ter sempre uma museologia pobre, empobrecida. E a gente quer uma museologia rica, como é rico o nosso país, o nosso povo. Eu ia pedir desculpas pela pergunta de leigo etimológica, né, mas eu acho que ela disparou algo importante para a gente saber aqui. E eu fui até procurar etimologia agora aqui, e Museu Altar das Musas. Quer dizer, que bom que a gente ressignificou isso, né? Que tem que ser em processo constante de ressignificação. Vou passar direto para o Boaventura, porque ele tá cheio. Estou vendo que ele vai falar uma porção de coisas agora aqui que vai. Estarmos a ouvir, eu gosto muito de ouvir, é uma característica minha que eu gosto muito de ouvir também. E tenho estado deleitado a ouvir a Cláudia, até porque realmente eu conheço há muitos anos o Mário. Aliás, está citado em todo o meu trabalho, o trabalho que ele tem escrito, e que tem vários textos, é realmente um grande académico, um político realmente da cultura extremamente responsável, que tem realmente feito essa ligação que me parece ser a única que é possível. E é isso que eu queria falar um bocado, é o seguinte, é que a polarização que se criou, de alguma maneira, a diferença entre os museus sociais e os outros museus, convencionais ou o que seja, é porque realmente havia, e continua a haver, uma extrema diversidade, não só na construção desses objetos, nos processos que levaram os objetos, mas obviamente nos seus públicos, na sua concepção de cultura, na história que está por trás deles. É evidente que os museus sociais é aquilo que nós hoje consideramos é mais uma tentativa e um contributo para descolonizar a história. Aliás, que é o título de um livro que acaba de sair meu, que acaba de sair pela Boitempo e pela Autêntica, que eu vou oferecer, obviamente, ao Conde e à Cláudia. Saiu agora em novembro, lançou em São Paulo, ainda há pouco tempo.
E nesse livro, Descolonizar, é exatamente a ideia. Aliás, começa com uma coisa para descolonizar o bicentenário. Quer dizer, os museus, essa descolonização está a ter lugar não só por via dos museus sociais, como acabou agora de fazer a Cláudia, mas também temos que ver que os outros museus, os convencionais, também estão a mudar. Eu, por exemplo, tenho trabalhado ultimamente, e em grande parte, devido a esta corrente de pensamento de descolonizar a universidade, descolonizar a história, descolonizar o saber, aquilo que eu costumo designar por as epistemologias do Sul, é realmente uma ideia de que nós temos que construir uma outra forma de museologia, mesmo na convencional. Eu tenho colaborado nos últimos anos com curadores e curadoras, normalmente jovens, curadores de museus. Posso lhe dar os nomes desses museus, são desde a Tate Gallery, ao Reina Sofia em Madrid, ao Museu de Amsterdão e ao Museu de Berlim, da Casa da Cultura do Museu, Casa do Mundo de Berlim, que têm vindo a tentar fazer uma grande inovação de aproximar os museus das comunidades em questão, de criar novos públicos, novas atrações, comporem as suas coleções com uma outra contextualização que vem de outras histórias que estavam excluídas do museu, e todo este trabalho, que é uma aproximação, veja, por exemplo, o Museu Reina Sofia é no bairro, praticamente no bairro de Lavapiés, que é um bairro, digamos, bastante pobre, em Madrid, e do qual estava completamente divorciado, apesar de estar ali à beira daquele bairro. E hoje não, está-se a tentar fazer uma relação entre aproximar o museu do bairro numa ações de cultura, de promoção de educação popular extraordinária. Portanto, eu acho que há aqui uma dupla via de democratização da cultura, que é, por um lado, os museus sociais a reivindicarem o seu lugar, a sua legitimidade, a sua postura e, naturalmente, serem reconhecidos pelo Estado. E é por isso que, neste momento da transição, é fundamental que estejam na agenda com o seu nome, com a maneira como se tratam e, obviamente, ao mesmo tempo, a tentarmos que os museus convencionais estão a mudar, e se não estão a mudar no Brasil tanto quanto noutros casos, o Museu da República é, tanto quanto eu sei, uma grande exceção no conceito geral dos museus do Brasil. Aliás, outros têm passado por tragédias enormes, como o incêndio ainda recentemente no Rio de Janeiro. Quer dizer que nós temos que alimentar também isso. Porquê museu? Porque a palavra. Quando nós, hoje, na nossa sociedade, somos obrigados muitas vezes a ocupar os nomes, ocupar com capa, que vem do ocupa, do movimento dos ocupas. Isto é, a gente ocupa o conceito de democracia. Nós não queremos uma democracia excludente, queremos uma democracia incluente, digamos assim, como dizem os espanhóis, inclusiva, que seja interculturalmente inclusiva. Usamos o conceito. Nós, quando começámos em Porto Alegre, há muitos anos, 1989, com a democracia participativa, o orçamento participativo, chamámos-lhe democracia participativa exatamente para mostrar que a democracia não é apenas eleger de 4 em 4 anos alguém. Quando os povos indígenas reivindicam direitos humanos, não é porque na sua cultura, digamos assim, esse conceito é um conceito obviamente eurocêntrico, da maneira como ele surgiu, mas eles apropriam-se deles e usam de uma maneira, como eu digo, contra-hegemónica. Portanto, os museus sociais, através dessa adjetivação, reivindicaram serem museus porque são memória do povo que foi excluído da memória, basicamente. E é esse processo de inclusão extraordinário que neste momento nós temos que reivindicar, porque, como digo, sem memória não há história e não há antecipação libertadora das sociedades. E essa memória tem que ser inclusiva, porque de outra maneira nós vamos continuar a ter uma visão colonial da história, que é a visão dos vencedores da história. Os nossos livros contos continuam todos ainda a contar a história dos vencedores da história. A história dos vencidos não está lá. O arquivo dos vencidos não está lá. Os museus sociais são parte do arquivo dos vencidos, que não são vencidos vítimas, são vencidos resistentes. Estão na luta. E é esse arquivo ausente que se faz presente. Os museus é uma ampliação extraordinária do arquivo de um país. E esse país enriquece a sua memória. É isso que consiste, a meu entender. Está aí uma resposta assim, totalmente perfeita para essa dúvida, para essa questão. Olha,
Muita gente comentando aqui, tá muito bonito o bate-papo. E olha quem está aqui, Boaventura, o Zé Geraldo de Souza Júnior, nosso queridíssimo amigo, o perfil Direito Achado na Rua, o canal, que é o canal do projeto que ele tem, que é maravilhoso. Saudações ao Conde, ao Boaventura e à Cláudia, belo tema. O que há de novo no governo novo? Referir-se ao social e aos movimentos para não confundir os discursos e as intenções. Obrigado, Zé Geraldo. Super beijo, abraço para você. Tem mais comentários dele aqui, tá ligado na gente. Eduardo Neri, queria ver na live do Prerrogativa João Jorge, novo Fundação Palmares. Vamos chamar João Jorge aqui. Sérgio Capilé, bom dia a todos. Aprendi um texto do Boaventura que há uma crítica importante que pode ser aplicada em toda a ação. É para controlar ou para emancipar? Tá aí. Faça uma Boaventura. Regina Abreu, processo decolonial implica acreditar no protagonismo de museólogos e agentes patrimoniais articulados com as camadas populares. Está um espetáculo aqui o comentário. Depois a gente pode até fazer uma compilação, né, e fazer uma espécie de relatório desse evento de hoje aqui. Eu quero trazer o Juca Ferreira, porque ontem a gente teve um papo maravilhoso. Aliás, o Juca contou histórias pessoais, histórias bonitas da vida dele. Ele é uma figura fantástica. E a resposta que ele deu para a Cláudia e para o Boaventura, porque ambos gravaram perguntas em vídeo para o Juca. Deixa eu só pegar aqui, vou colocar na tela para a gente ver. Vamos ver um trecho, né? Porque a resposta é muito longa. Deixa eu só achar aqui o Juca. Está aqui. Vamos colocar o Juca na tela. E agora eu vou achar o ponto aqui. Vou deixar rodar um pouquinho. E a gente volta. Deixa eu colocar no ponto aqui. Aqui, quer ver? E você sabe disso, né? E ele se preocupa muito, e ele, enfim, batalhou muito também para que a gente superasse essa catástrofe do governo que se vai. Então, vou colocar aqui. Agora, você traz tanta inspiração. Eu ia apostar aqui que você falou que não se tornou músico, não pintou e tal. E poesia? Poesia, você transa, não? Poesia. Já literatura? Como disse o poeta, já cometi algumas poesias. Já cometeu algumas. Mas a política me puxou. Agora, eu tive o prazer de participar com Boaventura num evento dentro do Complexo da Maré do Rio de Janeiro, e eu perdi completamente a tranquilidade quando uma mãe, presidenta da Associação das Mães de Crianças e Jovens Assassinados por Forças de Segurança que invadiram a Maré, o depoimento dela, cara, me deu uma tristeza profunda de ver como na cidade do Rio de Janeiro, com a cidade conhecida no mundo inteiro pelo seu lado bonito, legal, abrigar práticas como aquela da polícia entrar na favela, no Complexo da Maré, matar 10, 12, às vezes mais, sai e diz, não, era tudo bandido. E a população acredita, a população que vive no lado legal da cidade acredita, é cômodo acreditar. Eu vou deixar, eu vou trazer para o comentário essa fala do Juca, porque eu acho muito relevante. A resposta dele ao Boaventura vem depois. E queria ouvir vocês um pouco sobre isso também, sobre essas impulsões, sobre a violência que está aí no bojo de toda atividade também dessa misologia social. Quem quer falar primeiro, Boaventura ou Cláudia? Boa, vai lá. Cláudia? Cláudia. Vamos com Cláudia. A gente tem, claro, os territórios periféricos, como as favelas, né? E aí eu acho que o Rio de Janeiro está assim, no centro de tudo isso, não só o Rio, mas a gente sabe que o Rio está sempre na mídia aparecendo justamente nessas situações de extrema violência. E a gente sabe que a violência ela não é gratuita, ela não é algo que
porque o policial, a pessoa individualmente resolveu ir lá e matar outras pessoas. A gente sabe que há todo um direcionamento para que isso aconteça, porque é uma política de Estado, de submissão das massas, submissão das pessoas que moram nesses lugares. A gente viveu isso durante a pandemia, quando, mesmo que isso não tenha sido de fato, isso não tenha acontecido realmente, das pessoas ficarem em casa, mas houve uma diminuição, sim, do número de trabalhadoras que saíam das favelas para irem trabalhar. Isso aconteceu. E isso já foi um problema gravíssimo, né, do país parar, porque as pessoas estavam em casa tentando não morrer por conta de um vírus. E aí ficou, claro, a gente já sabe tudo isso, já conhece essa história terrível do governo, como é que se posicionou diante disso, mas a gente percebe o poder dessa população, que em algum momento parou, e não parou 100%, porque não foi possível parar, e como isso desencadeou uma série de problemas, né? E as pessoas vai fechar isso, vai fechar aquilo, porque a população não está indo trabalhar. Então, assim, é um poder que, se houver, né, um mínimo de organização, de trabalho, né, de base, a gente sabe no que vai dar. E não é só a gente de esquerda que sabe, mas o poder também sabe disso. Então, coagir essa população, entrar, fazer operações terríveis, além, é claro, que a gente sabe de toda a questão do militarismo, da questão bélica, do uso de armas, que também essas operações são usadas para treinamento, e a gente sabe disso, né? Mas, para além disso, essas operações são para humilhar essa população. A população se sentir humilhada, se sentir destruída, se sentir acuada, e não reagir, né? Porque o medo e a humilhação, em certa dose, né, faz com que a população realmente se sinta desamparada e aí não reaja diante disso. Então, a gente sabe que a violência, ela tem essa função de domesticar, né, de circunscrever as pessoas àquele território e criar uma narrativa, um discurso de que a violência está ali, e ali ela tem que ser combatida e tem que ser contida ali. Então, assim, é muito, muito terrível isso no imaginário, porque eu posso até imaginar, né, pessoas adultas que têm condições de reagir a isso. Mas essa prática, esse discurso, que é também vinculado pelos meios de comunicação, diariamente, na cabeça de uma criança, ela cresce já acreditando nisso. Então, a gente tem gerações de jovens que vão acreditar que ali é um espaço da violência, que ali é um espaço da marginalização, e o que elas têm que fazer? Elas têm que lutar para sair dali. Aí reforça o discurso na outra ponta da meritocracia. Eu vou me esforçar para sair daqui. Eu mereço, né? Eu, como disse a Mercedes num dos comentários, que, aliás, Mercedes, um grande beijo, agradeço esse comentário por trazer, né, à tona assim, algo que faz parte de mim, que me constitui. Eu sou funcionária pública, eu sou professora de História da Rede Pública do município do Rio de Janeiro. E hoje, atualmente, eu estou professora de Educação de Jovens e Adultos. E é um presente para mim, numa escola que é exclusiva de educação de jovens e adultos, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos da Maré, ou seja, Maré. Então, assim, só trabalhamos de 7h30 da manhã às 9h30 da noite com educação de jovens e adultos. E é incrível o comprometimento desses professores, dessas professoras e desses alunos e alunas. E aí a gente ouve muitos desses estudantes falarem assim: por que não vai trabalhar? Por que não trabalha, não se esforça? E a gente tem que fazer todo um esforço ali para entender de onde vem esse discurso, muito por conta dessa violência, né? Porque a pessoa vai acreditar que ela é pobre porque ela quer ser pobre, que ela é violentada diariamente por essa política porque ela quer. E se ela tem como se organizar, ela tem que lutar, ela tem que se esforçar para sair daquilo. A solução é individual, é ela. Eu tenho filhos e nenhum filho meu virou bandido. Então é porque não quer virar, porque quem quer que vai para essa vida. Então existe, né, no imaginário dessas pessoas que estão ali diariamente imersas nessa cultura da violência, uma violência que é a violência de Estado, que é mais do que matar a pessoa, é matar
a esperança dela e a perspectiva de futuro, e reforçar esse discurso perverso, terrível da meritocracia, da que a solução é individual. Eu tenho que me esforçar para sair daqui. É isso. Só isso que eu vou me manifestar aqui, já passar para o Boaventura. Olha, poucas vezes eu entrevisto muita gente, mas realmente essa fala é de uma contundência, de uma verdade, e depois eu vou fazer questão de fazer um recorte dela. E, Boaventura, eu passo para você comentar depois dessa fala tão forte. Pois, estão a ouvir com muita atenção a Cláudia. É o grande problema que temos no Brasil, que se agravou extraordinariamente, e eu tenho vivido isso intensamente, até porque uma outra comunidade a que eu estou muito ligado, enfim, historicamente, emocionalmente, pessoalmente, que é a favela do Jacarezinho, teve ainda há muito pouco tempo um massacre, onde morreram mais de 20 e tal pessoas, resultante de uma operação policial que nitidamente tem a mão, digamos assim, do crime organizado, das milícias, com lutas de poder no interior das favelas e, obviamente, com o apoio, provavelmente, das autoridades públicas. E isto é a situação em que a gente se encontra, uma violência que está a dar-se tanto no contexto urbano como no contexto rural. E para mim, a grande preocupação é que a eleição do Lula é um princípio, mas é um princípio que tem que ser muito, muito acarinhado e muito fortalecido. Eu, há pouco tempo, vi uma estatística, um mapa, de facto, com todos os clubes de tiro que foram criados nos últimos 5 ou 6 anos, à beira das BRs, do Mato Grosso do Sul até a Amazónia, sempre nas divisórias das terras demarcadas dos povos indígenas. O que são esses clubes de tiro? Para que é que são esses clubes de tiro? Porquê é que acontecem aí? Porquê é que são situados aí? Não é para o desporto, obviamente. É porque realmente o que está em vias, e que estaria em vias de concretização, e ainda não desistiram, é um projeto, efetivamente, de arrasar com os territórios indígenas, os territórios quilombolas, em tudo aquilo que seja considerado um obstáculo à expansão da fronteira agrícola e da fronteira mineira. Isto não está derrotado no ponto de vista social. Teve um revés político tremendo, mas é preciso que, efetivamente, os movimentos sociais, as organizações, estejam a ver que a violência em contexto urbano, a violência ilegal, digamos assim, que nós chamamos o Estado profundo, porque normalmente é tratado com muita impunidade, o que nós temos assistido às populações indígenas num ambiente mais rural, ou mesmo com o caso do MST, que ainda há pouco tempo, outra comunidade que me está muito próxima do coração, que é o Centro Cultural Paulo Freire, em Caruaru, onde eu já estive, onde eu organizei uma Universidade Popular dos Movimentos Sociais. É isso, quando eu ando em movimento fora da vida académica, porque, como sabe, é o meu princípio, 50% do meu tempo nas universidades e 50% fora. Bem, eu aí estive com eles. Estava, aliás, aí a residir um grande líder do movimento do MST, aliás, adoentado nesse período em que eu fui visitar a sua casa. Um trabalho extraordinário, esse centro cultural, e estivemos 3 dias a fazer o PMS, depois foi vandalizado exatamente por essa horda que chegou à conclusão de que estava o caminho aberto para a impunidade geral e, portanto, para a violência em relação às populações que foram dominadas. Eu penso que há um travão neste momento, mas eles foram derrotados politicamente, mas não estão derrotados institucionalmente. As instituições da repressão ainda continuam nas mãos deles, e ainda é o perigo, como agora se viu ainda recentemente, com uma nomeação altamente polémica que não foi levada à frente, porque ainda bem, no caso da Polícia Rodoviária Federal, e ainda bem que o ministro Flávio Dino, com grande clarividência, voltou atrás, mas é evidente que isto significa que estão por todo lado e que não aceitam a derrota, e é por isso que o presidente cessante, por aquilo que consta, estará viajando certamente numa das muitas suas mansões nos Estados Unidos. Não sei se sabem, mas acaba de ser também denunciadas muitas propriedades que a família Bolsonaro tem nos Estados Unidos, em várias cidades, em vários estados dos Estados Unidos. Bem,
Obviamente, não vai passar como o Trump não quis passar a faixa a Biden. Obviamente que é o mesmo processo de extrema-direita global que está em curso e que vai continuar realmente a tentar desestabilizar o governo do presidente Lula. Portanto, estes pontos de cultura, estes pontos de memória, são pontos de alerta das comunidades. Porque são aí, nessas extremidades, que o Estado está a mostrar a sua verdadeira face. Se aumentar mais a violência agora na Maré ou nas zonas rurais, é um sinal de que eles estão com as costas quentes, digamos assim. Eles sentem que podem avançar. Se, pelo contrário, se existir menos, é porque estão realmente mais cautelosos, porque sabem que podem ir para a prisão, que é para onde deviam ir. Aliás, é isso mesmo que eu tenho vindo a defender. Ainda ontem, na minha crónica da Carta Capital, que saiu ontem, o que eu digo é, por favor, ponham os golpistas. Todos aqueles que cometeram crimes, não faz sentido nenhum no Brasil, neste momento, dizer coisas como agora temos a olhar para o futuro, vamos esquecer o passado. O Brasil já passou o suficiente por tentar esquecer o passado, não olhar para o passado, não olhar para a memória, que é do que estamos a tratar hoje, e depois a democracia fica à beira do colapso, como ainda passou recentemente. Salvou-se por um fio, como realmente o presidente Lula chegou a dizer. É assim que nós estamos e, portanto, a luta agora é que está a começar, quando não está a acabar. A luta começa agora, no dia 1. Agora que vem a parte difícil, né? Eu diria já um dos grandes responsáveis aí por esse momento, que é o próprio Lula, disse isso, acho que no anúncio dos ministros da semana passada. Eu quero falar sobre um pouco sobre isso também, sobre esse cenário, celebrar a indicação da Aniele Franco, que é da Maré, né, para a Secretaria de Igualdade Racial, e falar também da indicação para a cultura da Margarete Menezes. Mas antes, quero saudar todos agora aqui que estão comentando. Daqui a pouco eu vou fazer uma sequência de leitura aqui. Muita gente dizendo coisas importantíssimas aqui no bate-papo hoje. Uma edição realmente muito especial. Mas vamos ver o Juca, né? Eu trouxe só um trechinho. Eu acho que eu já vou colocar o Juca respondendo ao Boaventura e a Cláudia na sequência aqui. Deixa eu colocar Boaventura. Aqui. Vamos lá. Nós tivemos no Museu da Maré, lá no Complexo da Maré. Foi impressionante. Assim, nós não inventamos esses museus. Não foi o Ministério da Cultura do Brasil que inventou. Nós abrigamos, nós reconhecemos as iniciativas e o protagonismo popular na área da cultura e demos apoio sobre todos os aspectos, apoio institucional, algum recurso e apoio político também. Nós entendemos que esses museus que foram surgindo em comunidades excluídas, comunidade de trabalhadores pobres, em várias cidades do Brasil, tem uma importância enorme na construção de dignidade, de autorreconhecimento, de empoderamento da comunidade. Uma vez, eu estava de férias, passando numa cidade linda da Chapada Diamantina, na Bahia, chamada Rio de Contas, e aí eu percebi que tinha uma senhora me acompanhando. Eu fiquei olhando e disse, o que essa senhora está querendo falar comigo e está tímida? Aí eu me virei e disse, minha senhora, desde lá de trás a senhora está me acompanhando. Eu percebo de que é uma abordagem simpática e que a senhora está tímida de falar comigo. Aí, sabe o que ela disse? Eu lhe reconheci como ministro da Cultura do Brasil. E nós temos aqui um museu da cidade, que foi criada por um professor. E eu que cuido, eu que limpo, eu estou com a chave aqui na mão. Eu estou querendo lhe convidar para ir ver o museu. Olha que história fantástica, Boaventura. Ontem o Juca contou tantas histórias. Então, essa é um trecho, né, da resposta àquela pergunta que você propôs a ele. E aí eu acho que passo para você fazer um comentário breve aí sobre essa fala do Juca, porque a gente também tem outras coisas aqui para comentar e ainda trazer. Por favor, Boaventura. E depois eu vou trazer a resposta do Juca à Cláudia Rose. Diga lá, Boa. Eu acho que é a genuinidade dos governantes, da qualidade do Juca Ferreira, quer ao longo de todo o processo, quer enquanto esteve com o Gil, quer depois também como ministro, que realmente é muito sentido, quer dizer, não é pose, não é para
ser agradável a ninguém, é genuinamente parte do coração, sabe-se do conhecimento que se tem da realidade brasileira, que é este tipo de realidade que há de conhecer. E realmente, de facto, o conhecimento é absolutamente extraordinário e necessário neste momento, porque as comunidades não precisam que alguém as venha reconhecer de fora. Elas se reconhecem. Elas querem que seja facilitado esse processo. E é por isso que nos governos Lula e Dilma esse processo foi encontrado. E aí o gênio de Gil foi muito importante, porque era esta ideia de fazer parcerias sem controlar. Isto é, eu quando vi realmente, veja, alguns pontos de cultura, para dar exemplos da minha experiência concreta, é evidente que se tentasse entrar para uma lógica de controlar, espera aí, mas quem é que está agora a começar um ponto de cultura na cidade X? É um jovem que está na droga, é um jovem que tem este problema dos diabos, etc. É filho de gente boa, mas caiu um bocado na droga, provavelmente pode cair no crime. Então, como é isso? Bem, é o risco. É o que nós chamamos nas finanças, nas economias, o capital de risco. Aqui é um investimento cultural de risco. Pessoas que realmente estavam à beira da ilegalidade e até da criminalidade, quem sabe, e sobretudo da sua autodestruição, estavam à espera de uma oportunidade. Quando a oportunidade veio, aproveitaram-na de uma maneira extraordinária. É isso que eu penso que qualquer governo popular tem que entender. Um pequeno investimento na museologia social, nos museus aqui e acolá, tem um efeito multiplicador enorme. Primeiro porque as pessoas não são corruptas. Aplicam mesmo o dinheiro. Viu como a Rosa está ali, a Cláudia está a trabalhar das 7h30 às 9h30. Pergunta isto a um funcionário público normal. Não é assim que se trabalha. Porque há uma causa. E essa causa é que faz com que estas iniciativas partam realmente de uma capacidade, de um efeito tão grande multiplicador do investimento. E, portanto, com pouca coisa se pode realizar e transformar um pouco o país. E é isso que eu penso que os museus têm que ter neste novo período. Não é desprestigiando de maneira nenhuma os museus convencionais. Eu tenho colaborado, por exemplo, com o Museu de Arte Moderna de São Paulo e com a Bienal e com grandes artistas que têm estado aí. Há lugar para todos e todas. Agora, é evidente que os investimentos aí são brutais. Enquanto nos museus sociais são pequenos investimentos, os efeitos multiplicadores são extraordinários. E eu penso que é isto que nós temos que criar neste próximo período. É dar condições aos museus sociais para que eles sejam, digamos assim, um espelho em que os museus convencionais, os museus não sociais, para não dizer antissociais, têm que se transformar também eles próprios em museus sociais, se aproximarem das suas comunidades, se aproximarem as suas coleções das outras coleções que têm sido excluídas, porque há um processo de seleção, isso para quem conhece a questão da museologia sabe muito bem, que nos museus a grande quantidade dos objetos nunca foi mostrada, porque realmente os museus estão hoje sujeitos a uma lógica também de moda, de uma lógica do que aquilo é que pode atrair público, e com isso há coisas que seriam muito importantes para a história do país, para a história da arte, que aparece que acabam por ficar no depósito. E por vezes ficam anos e anos e anos no depósito. Isto é conhecido a respeito do Louvre, é conhecido a respeito do Museu Britânico, mas existem todos eles. Portanto, isto tudo está a obrigar a virar do avesso a cultura elitista e fechada dos museus. E, portanto, é algo que vem do movimento que vem de dentro e que vem de fora. E o de fora são os museus sociais a tentarem mostrar que é possível ser museu, memória e arquivo de outra forma. É a democratização dos museus. Vamos dividir melhor essa receita. Alô, Lula! Alô, Margarete Menezes! Estamos aqui, ó, fazendo esse apelo para vocês, né? E certamente, né, é a estrutura de pensamento desse novo governo que precisa ser colocado em prática também. Vamos ver agora o Juca respondendo a pergunta da Cláudia. Deixa eu colocar aqui. Guardam a memória, gente, avançar um pouquinho. Na construção de uma política nacional de museologia social para os museus todos, a partir do IBRAM, né, no governo Lula.
Então é isso. Obrigada, querida. Um beijo. Cláudia, eu vou lhe responder, mas na direção contrária. Não na direção da contribuição para as políticas museais e museológicas. É mais no sentido do que essa iniciativa ajuda a construir dignidade, cidadania, consciência, orgulho de fazer parte da comunidade, orgulho dos mais velhos, dos que criaram referências coletivas dentro da comunidade. É impressionante a dignidade que o Museu da Maré irradia na comunidade. É impressionante. Eu cheguei cedo, Boaventura foi, se não me engano, direto do aeroporto para lá. Eu cheguei cedo, porque eu vinha de Brasília, era ministro, passei umas 2 horas antes de chegar. Fiquei conversando com as pessoas que passavam na porta do museu, as pessoas que entravam, jovens, e grupos de estudo da comunidade que tinham o museu como abrigo e referência e apoio, pessoas que me explicavam detalhes do museu, de peças que estavam no museu, e ali eu fui compreendendo, aprofundando, consolidando uma visão que eu tenho de que a cultura é inevitável na construção de dignidade da população mais pobre, dos trabalhadores, das mulheres, de todos. A possibilidade de você contrastar com a versão hegemônica. Por que você está ali? Por que os pobres são tratados dessa maneira? Por que sua vida vale a pena? Por que é um absurdo a polícia, que deveria garantir segurança, venha para o ambiente periférico para molestar ainda mais essa população que diariamente está submetida ao tráfico, às milícias? Então, contribui para a visão museal. Não importa só a memória da Casa Grande, importa também a memória da favela. Tá aqui, eu vou parar por aqui. Para quem quiser ver toda a entrevista com o Juca Ferreira, está aqui nos canais, no Pool da Democracia, no 247, na TVT. E você percebe que o Juca estava inspirado ontem, viu, Cláudia? Aliás, ele está sempre inspirado. Resposta muito bacana também. E aí eu passo para a Cláudia para comentar aí essa fala do Juca. Foi muito potente, né, aquela atividade que a gente fez lá no museu, uma roda de conversa, tinham representantes também das escolas, professores, tinham estudantes e pessoas em geral da comunidade. O Juca foi, Boaventura, que também estava na roda, foi muito legal a gente falar sobre essa questão da cultura também, era o foco, né, e principalmente porque era um governo, a gente já estava, né, 2019, nesse governo que já tinha, mesmo que não tivesse acontecido naquele momento, mas que está dentro desse contexto do avanço, né, dessas forças aí terríveis, né, que tomaram conta não só do Brasil, mas do mundo, né, mas que foi também o assassinato da Marielle. E aí é claro que para a gente ter alguém, e é importante que a gente diga assim, o Museu da Maré também ele surge de um processo anterior, que foi a criação do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o CEASME, que é a instituição gestora do Museu da Maré, e que trabalha com pré-vestibular, comunicação comunitária, e dentro dessa, né, de todas essas atividades, a Marielle participou dessas atividades, e a Aniele também, né, participou ainda muito criança, porque ela era irmã mais nova da Marielle, mas também passou lá pelo CEASME. Então, assim, a gente tem toda essa, né, essa proximidade com a família da Marielle, porque contribuiu também com o acervo do museu, que hoje está lá no museu, tem muito ali do pai dela, do avô dela, então isso é muito, para a gente é muito incrível e potente ter alguém que vem da favela hoje nessa função tão importante. E aquele momento ali em 2019, quando a gente se reunia numa roda também para lembrar a memória da Marielle, foi importante também para a comunidade ter representantes, ter alguém como Boaventura, mas ter alguém como o Juca ali, né, compartilhando com a gente
todas essas ideias, né, de base, como é que o poder público não tem, como o poder público e a academia não podem estar descolados dessa população, dessa realidade, do chão ali desse lugar, né? E aí, hoje, a gente percebe o quanto essas iniciativas de museologia social, e a nossa proposta, aí a gente criou uma frente da museologia social no Brasil, que é uma frente que reúne não só iniciativas da museologia social, mas pessoas e instituições também acadêmicas, né, que estão ligadas a essa militância da museologia social e pensar a importância desse grupo, desse movimento para construir uma política nacional de museologia social, pensando o seguinte: a museologia social não pode estar restrita aos museus sociais. Não pode ser algo que diga assim, para aquele gueto, que bonitinho o Museu da Maré, olha como é bonito. Não, a gente tem um projeto político, esse projeto político de intervenção na realidade, de transformação, né, de ampliação dessa equidade social, é isso que a gente quer. Né? Então, a gente tem que estender isso a todos os museus. E quem é hoje o órgão? Qual é o órgão hoje responsável pelos museus no Brasil? O IBRAM. Então, o IBRAM tem que estar comprometido com a criação de uma política nacional de museologia social. E aí, essa frente da museologia social do Brasil, essas iniciativas são, com certeza, uma potência para serem construtoras dessa museologia, dessa política. Né? Então, por isso, inclusive, a gente defende o nome do professor Mário Chagas como presidente do IBRAM, para a presidência do IBRAM, porque ele faz parte desse movimento, porque ele já esteve na gestão do IBRAM, como direção do IBRAM, logo no início, então ele compreende todo esse processo, ele sabe o que é também estar na base, porque ele não abre mão disso. Né? Então, assim, para a gente defender esse nome é importante até para garantir a construção dessa política, que eu acredito que esteja muito em consonância com todo o discurso que o Lula tem aí apresentado, desde a posse, né, da diplomação também, posse ainda não, mas da diplomação dele, no dia quando ele apresentou após, né, a eleição, ter sido confirmado o resultado, o discurso dele foi nesse sentido, o discurso da Margarete, nossa, que potência, né? O discurso dela vai nesse sentido também. Então, acho que hoje, ter alguém que está em diálogo com toda essa questão social é muito importante para a gente garantir uma política. E aí é importante também a gente pensar o seguinte: dentro desse movimento, né, que é um movimento legítimo e que a gente tem que reforçar, que são as pautas identitárias, a gente também tem que ter isso claro. Assim, nem sempre as pautas identitárias vão ser usadas a favor daqueles que estão ali na base, porque muitos podem usar desse discurso para oprimir. Né? Então, usurpar essa prática e esse discurso para oprimir aqueles que criaram e que estão ali na prática. Então, assim, dizer, tem que ter uma mulher na presidência do IBRAM, tem que ter uma pessoa negra na presidência do IBRAM. Muitas vezes, e a gente passou por isso nesse governo aí, que mais uma vez, graças a Deus, está indo embora, né? A gente passou como isso foi usado contra a gente. Então, a gente tem que ter isso, porque também dentro da museologia a gente sabe que existe um setor conservador, um setor que esteve calado durante o governo Bolsonaro. Um setor que, no mínimo, se acovardou, no mínimo, né? Quando não foi conivente. Né, e que não esteve ao lado dos museus sociais, aí na luta, por exemplo, contra a Covid, na luta, por exemplo, por conseguir recursos para se manterem de pé e abertos. Né? Não esteve ao lado. Então, esse setor conservador hoje se organiza rapidamente para estar ali representando o IBRAM, para nos representar, o que é terrível, usando o discurso nosso, usando a nossa prática. Isso é terrível, né? E isso a gente tem que denunciar e a gente tem que falar, não é por aí, não é isso que a gente quer, isso, de fato, não representa as nossas lutas. Boaventura, que mulher é essa, Boaventura? Que coisa fantástica. Tô aqui pasmo. Olha só, a gente vai para o bloco final.
Deixa eu trazer comentários aqui, porque o público está vibrando também com as falas de vocês aqui. Leila Torres, auguro um Natal repleto de paz e alegrias para Cláudia Rose, professor Boaventura Conde, extensível a todos e todas desse encontro virtual. Feliz 2023 a todos. Olha só, o pessoal está no clima, né? O pessoal está querendo ficar feliz de novo nesse país. Antônio Carlos Pinto Vieira aqui colaborando conosco. Aqui, o Direito Achado na Rua, Zé Geraldo aqui conosco. A história que prende é também a história que nos liberta. O passado só está fechado para quem se beneficia da injustiça ou considera que não há injustiça nas histórias, na história, mas sim fatalidade e sorte. O Zé Geraldo hoje está inspiradíssimo. A gente dá um grande abraço para o nosso querido Zé Geraldo. Vânia Breiner, a museologia social é o conquistado exercício da possibilidade museal para todos, é a antropofagia que deglute a invenção clássica e regurgita originalidades museais brasileiras. Viva a museologia social! Aqui, o Direito Achado na Rua, o conceito acima está em descolonizar, abrindo a história do presente de Boaventura de Souza Santos. Valéria, as 16 favelas que compõem o Complexo da Maré precisam ser contempladas com ações e projetos. Exemplo, a favela Marcílio Dias, Kelson da Penha é parte do Complexo da Maré e esses projetos não chegam. Equidade. Aqui esse perfil está dizendo o seguinte, não consigo ler aqui porque é uma enfim, uma epifania vocálica consonantal. Conde, é Márcia Mansur. Márcia Mansur, pronto! Está aqui codificado. Que privilégio ouvir essas falas tão necessárias. A atuação do Museu da Maré foi fundamental durante a pandemia. Parabéns por tudo, Cláudia Rose. Antônio Carlos Pinto Vieira, obrigado mais uma vez aqui por colaborar conosco. Maria Sá Xavier, os museus como ferramentas sociais do fortalecimento de cidadania territorial. A Márcia Mansur, aplaudindo você de pé, minha querida amiga Cláudia Rose. Maria das Mercês, graças, Cláudia, você nos representa. Maria Helena, o último comentário dessa leva aqui. Parabéns, pessoas super-humanas e muita saúde e alegria no ano de 2023. Olha, tem mais... Eu queria pelo menos colocar mais um vídeo desses que você me mandou, Cláudia. Vou colocar o da Fernanda aqui, e aí a gente fecha esse debate de hoje. Vamos ouvir a Fernanda. Meu nome é Fernanda Terra, eu sou mestre em Museologia e Patrimônio, arqueóloga, curadora e artista visual. Eu gostaria de deixar aqui meu apoio à candidatura do Mário Chagas para a presidência do IBRAM. Ele que vem defendendo faz anos uma museologia comprometida com a redução das injustiças sociais e as desigualdades, com combate aos preconceitos, com a melhoria da qualidade de vida, uma museologia que fortalece a dignidade humana, a coesão social, uma museologia a favor das comunidades populares, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos movimentos sociais, LGBTQI+, MST e outros. Portanto, uma museologia comprometida com o povo brasileiro, uma museologia horizontal, humanizada. Essa museologia coerente com as necessidades de se pensar esse novo Brasil, um país que cabe todos em sua memória. E não há museólogo mais afinado com o momento político atual. Portanto, fica aqui meu voto para Mário Chagas na presidência do IBRA. Viva Mário Chagas! Tem que trazer o Mário Chagas aqui para conversar com a gente depois. Agora, vamos lá, vamos fechar esse papo. Eu vou passar para o Boaventura agora e depois a Cláudia fecha. Nós temos aqui, deixa eu ver quantos minutos. Temos 8 minutos. Só para vocês controlarem um pouquinho aí, é que a gente está em TV aberta também. Acho que agora, para fechar, Boaventura, você sabe melhor do que qualquer um de nós aqui fazer uma conclusão, amarrar, e Cláudia também, mas dá esse recado direto aí ao Lula, Margarete, ao novo governo, né? E essa expectativa da gente ter esse sucesso e travar essa luta contra todo o atraso que foi implementado no Brasil nesses últimos anos. Então, passo a palavra para o nosso queridíssimo Boaventura Souza Santos. Conde, como vê, eu nestas questões raramente me engano. Quando eu lhe propus a Cláudia Rosa, eu sabia quem era a Cláudia e, portanto, fico muito feliz que tenha chegado à mesma conclusão que era óbvio que tinha que chegar. E devo-lhe dizer que tampouco me engano quando digo que a candidatura do Mário Chagas é de longe a mais convincente, a melhor, a que pode enriquecer
neste momento o Instituto, neste momento particularmente, e que o pode transformar outra vez numa instituição protagónica. O Mário Chagas é um homem extraordinário. Eu podia-lhe contar muitas coisas também, como o Juca, da minha vida longa, até minhas coisas antigas, quando eu comecei a trabalhar ainda muito jovem, no meu primeiro contacto no Brasil, na favela da Maré. Foi a primeira favela que eu contactei antes de ir para o Jacarezinho. Mas, por exemplo, ainda há muito pouco tempo, antes da pandemia, eu estava a lançar um livro, como sabe, eu também sou poeta, um livro de poesia. Onde é que eu fui lançar no Rio de Janeiro? Quem é que ofereceu imediatamente? Os Jardins do Museu da República, o Mário Chagas. E quem é que chegou no momento em que estávamos com uma chuvada enorme a lançar o livro? O meu querido amigo Gilberto Gil, que veio com a filha ter connosco para festejar connosco. É este ambiente que o Mário Chagas é capaz de criar. Portanto, o que nós precisamos neste momento, Conde, é o seguinte. Eu acho que a Brasília é muito pequena para um país inteiro que tem o que é o Brasil, não é? E, portanto, eu conheço as pessoas que, quando elas começam a pensar, têm muito a ideia de pensar com aquelas pessoas com quem têm confiança, que conhecem, e numa sociedade racista, sexista, tem homens brancos que conhecem mais homens brancos, homens de classe média, mais de classe média, mulheres de classe média, outras mulheres de classe média, e, por vezes, deixa-se de fora grande parte da sociedade brasileira. Como é que isso se resolve? Com a solução que o presidente Lula adotou quando chegou, era que os movimentos sociais tinham acesso ao Palácio do Planalto. Deixaram de o ter depois. Eu acho que essa ligação não há outra maneira. Podemos ter formas institucionalizadas. Eu, aliás, recomendei ao presidente Lula que se voltasse a organizar as conferências nacionais setoriais. Uma conferência da cultura, por exemplo, se organizar, vai ver que este tema da museologia social sai com muita força. Mas é preciso organizar uma conferência nacional, trazendo a sociedade civil para estas coisas. Os movimentos sociais têm que estar, e há pouco o meu querido amigo José Geraldo falava exatamente isso, é a única maneira de dar visibilidade a temas, a problemas, a aspirações que falham normalmente e que estão ausentes da classe política, que tende a pensar muito normalmente endogenamente e em roda livre dentro de si mesma. Ela tem que se expandir, e para expandir-se tem que ser confrontada com isso. Eu penso que a nossa conversa hoje, em véspera de Natal, foi extraordinária para mostrar que realmente pode estar a nascer, não apenas para os cristãos a nascer realmente uma pessoa que vai ser muito influente na história da humanidade, mas pode estar a nascer no Brasil o novo governo, que seja um governo de esperança, que obviamente estou seguro que vai causar alguma frustração, mas porque pelas necessidades e pela própria composição do governo, não podemos também exagerar nas nossas expectativas, mas há linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. E a linha vermelha que não pode é que golpistas não têm lugar neste governo, nem nenhuma responsabilidade, e a cultura popular tem que voltar a estar no centro das preocupações deste governo. E é isso que a gente tem que desejar. Boaventura de Souza Santos. Passando agora para Cláudia Rose. Pode ativar seu áudio, Cláudia? Olha, falar o quê, né? Boaventura é isso. Esse governo, a gente não tem dúvida, não será dos sonhos, não será um paraíso, e por isso mesmo a gente precisa sempre se manter em alerta e sempre numa oposição construtiva, numa oposição afetiva, numa oposição amiga, de estar ali do lado querendo que tudo dê certo. Então, a nossa participação é fundamental. Não uma negação e dizer que não presta, está me decepcionando, a gente não é criança. A gente sabe que a gente vai ser decepcionado e a gente sabe que a gente precisa superar e a gente precisa empenhar e dar o melhor que a gente tem, o melhor, para que a gente supere tudo isso e a gente construa, de fato, um Brasil da equidade, um Brasil onde essas populações sejam valorizadas em tudo, nas suas práticas cotidianas, no seu pensar, na sua cultura, no seu patrimônio, suas memórias, suas histórias. E é isso que tem que estar no centro desse governo. A preocupação não tem que ser a preocupação com museus. O que o museu... É importante, é claro, ter uma política para museus, ter pessoas pensando em museus, mas pensar como é que esses museus vão estar em diálogo constante, valorizando, indo ao encontro dessas populações. Não esperando
não é vamos aumentar a visitação, vamos chamar as populações para estarem dentro dos museus, vamos aumentar a visitação, não, como é que esses museus vão ao encontro dessas populações, como é que integram essas populações às suas práticas cotidianas, pensar como se constrói um museu levando em consideração essa perspectiva popular, né? Não ter medo disso, não ter ojeriza, não ter nojo, que muita gente dentro de museu tem nojo do que é popular, né? Então, infelizmente. Então, a gente tem hoje uma luta, e a gente sabe que é em toda a política, né? Todos os setores, mas dentro da museologia também, a gente vai ter esse enfrentamento, e mesmo que nada disso, nada do que a gente esteja fazendo dê um resultado imediato, que seria para a gente maravilhoso, o professor Mário Chagas, presidente do IBRAM, mesmo que isso não aconteça, a frente da museologia social vai continuar, a frente da museologia social vai estar em diálogo, contribuindo para a construção dessas políticas, que são políticas inclusivas e políticas verdadeiras no sentido de valorizar aquilo que é popular. Né? E autenticamente, né? Políticas autênticas, é isso que a gente quer, políticas comprometidas. Cláudia Rose, olha, para mim, essa live, presente de Natal para mim, para todos que assistiram, felicidade muito grande, a gente vai fazer muito mais eventos, viu, Cláudia? Vai se preparando aí, que agora você não me escapa mais, viu? Agora você vai estar sempre aqui. A culpa do Boaventura! Culpa do Boaventura. E dizer, enfim, agradecer imensamente vocês, desejar um Feliz Natal para todos que nos assistem, em nome de todas as redes aqui que nos retransmitem, um lindo Natal, acho que vai ser o primeiro Natal em muitos anos em que a gente realmente vai sentir um pouco de esperança, um pouco de afeto, né? Porque não foi mole, não foi fácil o que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos, e dizer para o Boaventura o seguinte: Boaventura, a gente fica tão feliz de você amar tanto o Brasil e se preocupar tanto, e eu quero dizer para você também, o Brasil te ama muito também, viu? Obrigado por essa presença, sempre importante, por esse carinho, por esse, como diria Juca, por esse dengo que você tem pelo Brasil, e a gente vai agora numa tocada para o futuro, sem esquecer o passado. Obrigado a todos que acompanharam aqui esse evento. Eu vou deixar uma mensagem de Natal de uma grande liderança, um grande intelectual indígena brasileiro, que é o Daniel Munduruku. Olha que coisa mais bonita para vocês, de presente. Valeu, gente! Tchau. Eu gosto das festas natalinas, menos pelo consumo, mas pela ritualização que elas nos provocam. Sendo oriundo de um povo originário, aprendi desde criança a importância de respeitar os rituais por repetirem a memória ancestral de acontecimentos que deram origem às muitas narrativas que geram um sentido de pertencimento ao mundo ao qual estamos presos enquanto vivos. Ritos são marcações no tempo e servem para nos lembrar que estamos apenas de passagem, e ainda que a gente tenha referências que nos inspirem, o caminho que fazemos é sempre solitário. Ainda que a gente seja sustentado por uma comunidade, a experiência de estar vivo é sempre única. Ainda que a gente se alimente de utopias, sonhos, quimeras, a estrada para a realização pessoal é sempre uma volta para a origem. O Natal que ora celebramos tem que nos lembrar que somos filhos de uma história que nos foi contada muitas vezes. Sua repetição constante é parte da ordem cósmica da qual somos feitos. Faz parte de uma linda história do nascimento de uma criança, que, como toda criança, nasceu sagrada. É com essa intenção que deve seguir nossa memória. Nascemos sagrados porque nascemos crianças. Somos sagrados quando a criança permanece dentro de nós e nos tornamos capazes de captarmos o mistério que circula nosso mundo. O Natal nos pede para alimentarmos sonhos, utopias, esperanças, quimeras. Essas palavras nos lembram quem somos, de onde viemos e o que fazemos neste mundo e para onde devemos nos preparar para ir. Isso tudo sem dor,
sem sofrimento, sem desespero, porque o Natal nos lembra que somos natureza. Feliz Natal a todos e todas, boas festas. Receba meu abraço carinhoso e minha confissão de fé na capacidade humana de superação. Prerrogativas.